Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou ensinar vocês tudo o que eu sei sobre as ervas daninhas. As ervas daninhas acabaram invadindo aqui os meus vasos, olha como está. Essas daqui são as minhas frutíferas. E ultimamente eu não tive muito tempo de vir aqui cuidar delas, nem de compartilhar com vocês. E quando a gente não cuida, quando a gente não faz as limpezas que são necessárias, né, a manutenção aqui no vaso, fica desse jeito. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que essas plantas se desenvolvem aqui, né, como que elas chegam e o que que essas plantas fazem que é muito prejudicial para as nossas plantas que estão sendo cultivadas aqui no vaso. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não faz parte aqui do meu canal e gosta desse tipo de conteúdo, eu convido vocês a se inscrever aqui no meu canal. Agora eu vou virar a câmera aqui para me mostrar para vocês o que a gente precisa entender sobre essas plantas. As ervas daninhas são várias plantas diferentes que nascem aqui no vaso de forma espontânea. E como que essas plantas chegam até aqui no nosso vaso? A maioria delas vai vir no nosso substrato, na nossa terra ou no esterco bovino também. Na natureza, essas plantas acabaram criando vários mecanismos de sobrevivência e elas produzem as sementes quando o solo está muito seco, quando não tem água suficiente, né? Essa planta entende, essa semente na verdade, né, entende que aquele local não é propício para ela se desenvolver e dar continuidade ao ciclo da vida dela. Então elas ficam ali adormecidas. Quando nós compramos o substrato, o esterco bovino vem cheio de sementes. E aqui a gente tem que jogar água todo dia porque eu estou cultivando frutíferas. E elas precisam de muita água, precisam de adubação. Então essas sementes acabam achando, né, um solo favorável para elas se desenvolverem. E assim começa a ficar esse amontoado de plantas diferentes. Porque o solo está fértil, porque tem água para elas sobreviverem, né? Então elas conseguem aqui se multiplicar, crescer. E olha como fica os nossos vasos. Nós não podemos deixar o nosso vaso assim, porque é muito prejudicial. Então a gente já sabe que elas vêm no nosso substrato, não tem como impedir isso, tá bom? Mas o vento, os passarinhos, insetos também podem trazer essas sementes que vão se desenvolver aqui, causando essa relação desarmônica, né, dessas plantas pequenas com as nossas frutíferas. E agora eu vou explicar para vocês o que que essas plantas vão fazer aqui no vaso, que é muito prejudicial para as nossas plantas. Depois que essas plantas se desenvolvem aqui, elas começam a competir com a nossa frutífera pelos sais minerais, pela água, pela iluminação. Aqui nesse caso, são minhas frutíferas, olha só o tamanho. Elas não estão sendo afetadas aqui, a iluminação, porque elas são mais baixas, né, as ervas daninhas, nem a água, porque eu coloco água em abundância. Qual o maior prejuízo aqui, pessoal? É na parte da adubação. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. A adubação das frutíferas e da maioria das plantas, a gente faz assim. O adubo, despeja o adubo aqui em cima na superfície, a gente nunca coloca o adubo lá embaixo. E começa a fazer e rega. Esses sais minerais que estão presentes no adubo vão se decompor e vão descer lá para baixo onde está a raiz da nossa frutífera. Só que essas plantas que estão aqui na superfície, elas têm um desenvolvimento muito rápido, então elas acabam roubando esses nutrientes que eu coloquei ali. E os nutrientes não chegam nem lá embaixo porque elas vão roubar tudo. Então a nossa planta vai ficar sem os nutrientes para ela conseguir, né, dar frutos, para ela conseguir frutificar. E também ela pode ficar doente, né, porque ela precisa desses nutrientes para conseguir sobreviver. Porque a gente está cultivando uma frutífera, uma árvore no vaso, então tudo é muito limitado. A gente que faz tudo aqui, né? Então elas roubam os nutrientes. Mas, por exemplo, se eu deixasse aquelas ervas daninhas que estão ali mais altas nesse vaso pequeno, essa planta ela ia ficar totalmente comprometida. Por quê? Porque o vaso é pequeno, então os nutrientes aqui são mais pouco, né, para ela. A água também, aquelas plantas iriam roubar, mas a iluminação. Por quê? Aquelas plantas mais altas,
ia abafar essa planta, ela não ia receber iluminação, elas precisam de muito sol para fazer fotossíntese, para conseguir funcionar bem. Se essas plantas ficam sufocando ela acaba ficando infértil, ela acaba ficando doente. Então, vai depender muito de cada caso. E agora que a gente já sabe que essas ervas daninhas, né, vão roubar os nutrientes, podem roubar a água, podem roubar a iluminação, a melhor forma da gente conseguir conter essas plantas é fazer a coleta delas, tá? Você pode utilizar essas plantas para fazer compostagem. Olha só, eu tenho ali um vaso cheio de ervas daninhas. Você pode ir misturando com a terra, que elas vão se decompor. E depois você vai reaproveitar elas, né, para usar nas suas plantas. Essa daqui, pessoal, é um João Mole. Ela é comestível. Aqui também tem uma 11 horas, olha que legal. Todas elas vieram junto com o meu substrato, né? Com a terra vegetal que eu comprei. Então vem plantas diferentes. Eu vou fazer essa limpeza aqui. Vocês podem também deixar essas plantas, né? Aqui na parte do solo mesmo, para elas secarem e se decomporem. E essas ervas daninhas, pessoal, elas podem trazer muitas pragas também. Por exemplo, essa planta aqui, mais mole, ela é alvo dos animais que gostam de seiva. Cochonilha, purgão. Então elas acabam atraindo essas pragas, elas vêm por conta dessas plantas e se espalham para as nossas frutíferas. Isso não é legal, a gente não pode deixar. Essas plantas que dão mais flores acabam atraindo muitas borboletas. E as borboletas são importantes para polinizar as flores, né? Mas a lagarta coloca o ovinho aqui embaixo. Olha a quantidade de planta. Como que eu vou olhar embaixo de cada folha? Não tem como fazer isso. Então esses ovinhos germinam, vira lagarta que se espalha também para as nossas plantas e acaba consumindo as folhas. Então a gente tem que fazer o controle. Se você quer cultivar frutíferas, plantas, né, que dão flores, é importante sempre fazer essa limpeza, não deixar essas plantas se desenvolverem aqui, porque elas são, né, a gente já falou sobre isso, ladronas, roubam os nutrientes da nossa planta, prejudica o desenvolvimento delas e acaba atraindo muitas pragas. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se ainda não faz parte aqui do meu canal e se esse vídeo foi útil para vocês, deixe o seu like também, se inscreve aqui no meu canal. Eu vou fazer um vídeo ensinando vocês um modo de prevenir nessas plantas. A gente não tem como impedir delas se desenvolverem aqui, mas a gente consegue impedir o desenvolvimento delas de forma natural. Se vocês têm interesse, fica comigo aqui que no próximo vídeo eu venho ensinar vocês a fazer uma camada de proteção totalmente natural. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado e até um próximo vídeo.